Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais um AK News. Aqueles que estão ouvindo já mandam um joinha aí para eu saber que o áudio tá bom, tá 100% ok. Tá bom o áudio, galera? Quem puder responder aí só para a gente ter essa ciência. Hoje a gente vai estar conversando com Paulo Coutinho. Paulo Coutinho é diretor, presidente, benemérito, comodoro do Clube Coach 45, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a legislação de armamento no Brasil e também como o cidadão comum pode ter sua arma, pode praticar o tiro esportivo, pode ter arma para defesa, enfim. Vamos estar falando um pouco sobre isso. Fala, Paulo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, deputado. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bom, meu irmão. Primeira coisa, Paulo, acho que para a gente já entrar num tema importante, eu queria que você dissesse um pouco para o pessoal como um cidadão comum pode ter uma arma de fogo. Quais são as nuances? Existem formas diferentes? Explica um pouquinho para nós. Então, perfeito. Boa noite, pessoal, todo mundo aí que está ouvindo. Agradeço a oportunidade de estar expondo aqui esse tema tão importante e que vem crescendo cada vez mais, né? Então, a pergunta ela é muito boa porque é, de fato, a dúvida aí da nossa população, tá? Então, eu costumo a live brincando, né? Que eu nunca fui militar, nunca fui policial e que, na verdade, eu sempre fui um cidadão idôneo, né? Da área de tecnologia e me tornei um CAC, o famoso CAC, né? Caçador, atirador e colecionador. Então, hoje, no Brasil, a gente tem duas modalidades para o cidadão para ele estar adquirindo uma arma de fogo, que é pelo sistema do Sinarme, que é a Polícia Federal, e essa arma é uma arma de posse para você ter ela na sua casa para defender a sua propriedade e a sua família. Então, veja bem, a Polícia Federal trata como defesa, né, pessoal essa arma, e a gente tem o famoso CR, que já é acompanhado pelo Exército Brasileiro, emitido pelo Exército Brasileiro, que é o famoso CAC, que aí lá dentro você coloca essas atividades de atirador, caçador e colecionador. Essa arma visa a parte do esporte, né, os clubes de tiro, então, competições de tiro prático, enfim, aí existem N modalidades. E em 2017, a gente teve o direito, via portaria, de estar portando uma arma dessa para a defesa do seu acervo. Então, essas são as principais diferenças. Uma arma é arma de posse pela Polícia Federal para defesa pessoal da sua família e da sua propriedade, e a outra modalidade é o armamento para o esporte. E esse você consegue transitar, digamos assim, com mais liberdade para ir para a competição ou para praticar o tiro no seu stand de tiro, né, no seu clube de tiro. Está respondido? Então, Paulo, mas vamos lá. Eu acho que tem algumas questões que as pessoas ainda ficam na dúvida, que é o seguinte: muitos viram, se tornam CAC, né, tiram o CR para poder ter arma em casa, né, porque é a arma que eu vou praticar o tiro esportivo, mas é a arma também que eu vou poder defender minha casa. E eu sempre falo que não está vedado a pessoa utilizar essa arma para a segurança da sua casa. Também não está vedado a pessoa utilizar essa arma para a sua defesa quando ela estiver transitando da sua casa, né, que a gente chama de acervo, até onde vai praticar o tiro, que pode ser o clube, né? Agora, é importante também dizer que não se pode também ficar burlando a legislação, achando que ser CAC é a mesma coisa do que ter o porte na rua o tempo inteiro. Existe um estudo, inclusive no Congresso Nacional, para que o CAC possa ter o porte aí definitivo e poder transitar com a arma que ele tem no acervo. Mas a dúvida do pessoal é o seguinte:
eu quero andar armado na rua. Assim, uma pessoa comum que tem uma atividade particular, né? Ou seja, não é servidor público e tudo mais. Eu quero andar na rua armado. Hoje, quais são as modalidades que tem e quais são as restrições? Então, hoje o porte pela Polícia Federal ele é bem restrito, né? O deputado sabe muito bem disso aí, das exigências que a gente precisa comprovar, tá? Então, vou pegar o meu exemplo, né? Eu ando com bastante armas transitando, tá? Inclusive, a gente tem uma loja de armas, né, do grupo. Então, eu transito bastante, com as devidas guias, fora o clube de tiro, que tem bastante acervo. Então, eu fiz o pedido da posse, que, inclusive, é o primeiro passo para você estar requisitando o porte. E aí, essa requisição do porte, que são as devidas comprovações, então você anexa lá uma série de documentações, né? Se você está sofrendo ameaça, o que está acontecendo, para a Polícia Federal dar o definido, e aí você sim conseguir andar com essa arma, que ela era só posse, andar com ela na cintura 24 horas, digamos assim, tá? Lógico, mesmo essa arma tem algumas restrições, por exemplo, bebida alcoólica, entrar em banco, entrar em colégio, entrar em igreja. Então, atrás do porte vem essas restrições. Tá? A arma do CAC, como muito bem colocado pelo deputado, o CAC ele não pode achar que ele tem essa arma e que ele vai ficar andando por aí, saindo do seu clube de tiro 6 horas da noite, ou até no nosso aqui na Barra da Tijuca, que vai até 10 horas da noite, e depois vai sentar num barzinho, mesmo que ele não esteja ingerindo bebida alcoólica, mas vai pedir um petisco e vai ficar ali. A finalidade não é essa. A finalidade é, de fato, o porte de trânsito. Inclusive, o documento vem com esse termo, porte de trânsito. É a defesa do acervo dele para onde ele está indo e vindo. E aí existem essas discussões. Mas eu só tenho arma de CAC, estou na minha casa, respondi uma injusta agressão, vou responder? Aí fica essa dúvida também, né? O pessoal sempre pergunta se vai responder. E eu costumo brincar, pessoal, bandido pode estar de fuzil apontando para você. Se você tacar uma pedra nele e matar ele, você vai responder. Entende? Então, é essa dúvida que o pessoal traz bastante para a gente. Pô, mas que absurdo. Não, houve uma morte. Era de um bandido, era de um vagabundo? Ok, vai responder. Né? O advogado vai pegar ali com toda a propriedade, a legítima defesa, é uma arma para defender o acervo, você está dentro da sua residência, que de fato o seu acervo está lá, então se deu tempo de pegar essa arma, se identificou, conseguiu meter a mão e se defendeu, eu acho que é uma questão natural de todo mundo, né? Isso daí pode ser uma faca, uma pedra, uma garrafa, qualquer coisa a gente vai usar para se defender. Então, é só essa diferença que a gente deixa bem claro para os nossos filiados aqui no clube, para não ficarem fazendo besteira com essas armas aí na rua. E o nosso público, ele é bem doutrinadozinho, ele tem receios, né? Porque arma é caro, o processo é muito burocrático, então é praticamente zero, alguma coisa, a chance de os CACs saírem fazendo alguma besteira pela rua, tanto que a estatística está aí, né? Uma série de CACs, bastante armas sendo adquirida, e se a gente puxar a estatística, zero alguma coisa aí que bate com algum problema de arma de fogo registrada. Paulo, você citou um ponto que é interessante, esse tema vai responder. E a gente tem que lembrar que a legítima defesa, ela é um atenuante, né? Ela não é uma carta em branco para você fazer qualquer coisa. Aliás, nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados, como Carolina do Norte, Texas, o pessoal brinca, você pode ter um monte de armas, andar com a arma na rua. É verdade. Só que se você utilizar aquela arma e não for considerado de fato uma legítima defesa, você pode pegar até pena de morte. Então, a responsabilidade é muito grande. Eu mesmo, todo mundo sabe que teve um caso em Brasília, no qual eu dei um tiro no pé de um agressor, que me deu um soco pelas costas, e a justiça, ela arquivou o processo
né, considerando que era legítima defesa, e encaminhou para o juizado especial criminal o soco que ele me deu. Então, assim, mas teve toda ali uma força proporcional, foi apenas um tiro no pé, onde não era um órgão vital, enfim, e isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, resolvem comprar uma arma quando ela está com raiva de alguma coisa. Eu preciso ter uma arma em casa, eu preciso ter... Eu acho que eu sou favorável a qualquer pessoa que queira ter uma arma, mas é importante você analisar qual é o momento que você decide ter essa arma, né? Se você tem as condições adequadas em casa, se você está habilitado para ter aquela arma, se você tem crianças em casa, como é que você vai guardar essa arma? Então, tem muitas coisas que são importantes. E aí, Paulo, explica um pouquinho o seguinte: eu quero me filiar a um clube de tiro. Eu preciso seja CK, que eu não preciso. Qual é o processo? Então, esse ponto que falou, só voltando um pouquinho atrás, antes de entrar nesse tema, é muito importante. É o que a gente fala aqui para os nossos filiados. Decidiu, e foi assim comigo, tá? Estou falando de causa própria. Decidiu ter uma arma de fogo, então tem que ter em mente toda essa responsabilidade, né? Ter o treinamento sempre um dia. Então tem que vir para o instante de tiro, tem que praticar, tem que se aperfeiçoar, porque esse seu episódio aí, por exemplo, lá em Brasília, é exatamente uma capacitação. Porque se você não está capacitado, Deus me livre e guarde, dá um tiro e pega num terceiro que não tem nada a ver com a história, né? Então, você está sempre frequentando, independente de qual seja as nossas unidades, né? Centro, Barra ou Laranjeiras, você está sempre em uma delas, e eu vejo essa capacitação, não só sua, como dos seus seguranças também, o pessoal que faz a sua segurança. Você vem, gasta um investimento que, de fato, é necessário na hora de uma reação dessa. Então, só isso que eu deixo claro para todo mundo, não adianta apenas querer comprar uma arma de fogo, tem que se capacitar. O dia inteiro, o mês inteiro, o quanto teu bolso aguentar, que é isso que vai te dar mais chance para o sucesso. Em relação à filiação, então, como que funciona? Para você ter um CR, o primeiro passo é você estar filiado a uma entidade desportiva. Então, pode ser o Coach 45, né? Ou pode ser qualquer outro clube de tiro. E aí você monta um requerimento, hoje o sistema está todo online no Sigicorp, e você protocola essa solicitação. Deixando claro, o requerente não pode se desfiliar de um clube e ficar sem clube. Ele precisa manter, inclusive, uma regularidade para conseguir renovar o CR dele. E toda compra de arma que ele solicitar, ele tem que apresentar declarações. Então, são vários tipos de declarações. Declaração de filiação, declaração de habitualidade, declaração para solicitação de guia, e por aí vai. São coisas mais técnicas, tá? Então, qual é o primeiro passo? Procurar um clube de tiro. Por padrão, o clube de tiro, pelo menos o nosso aqui, já pede o nada contra criminal da Polícia Civil e o da Polícia Federal, preenche um requerimento, que é uma ficha de filiação, faz um curso básico, um laudo psicológico e um laudo de tiro. Com toda essa documentação, a gente dá entrada no CR. Uma vez o CR definido, aí vem as etapas de autorização de compra, apostilamento, até sair o CRAF. Saiu o CRAF, a pessoa consegue retirar a arma na loja, até que a guia de trânsito definitiva, que é esse porte de trânsito que a gente está falando, saia, né? Então, o processo ele é bem burocrático, você sabe muito bem disso, o processo é demorado, e então, por isso, eu acredito muito que as pessoas não querem nunca perder essa arma numa blitz, ou seja, dando mole, burlando um porte de trânsito, porque o agente de segurança pública está aí na rua e pegando, vai conduzir, e não adianta tentar justificar que a arma fica presa, enfim, é uma burocracia enorme. Ô, Paulo, você falou da questão da burocracia, ela já até melhorou um pouco, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seguinte: hoje você tem muitos filiados no clube, né? O Coach 45
é hoje o maior clube do Rio de Janeiro. São 3 unidades, né? E hoje, qual é o perfil que você tem lá de sócio? Você tem só um perfil de homens, são mulheres também, são todos os perfis sociais. A gente sabe que o tiro esportivo é uma atividade esportiva muito cara, não é uma atividade barata. Então, isso também é importante deixar claro, porque as pessoas elas acham que vão ali e vão praticar, até porque o exército, no próprio CR, você tem ali um limite de prática que você tem que ter, né? Senão você perde até o próprio CR. Hoje, como é que são qual é o tipo de pessoas que estão praticando o tiro esportivo? Qual é essa pessoa que procura o clube? Então, a gente veio trabalhando isso e analisando o mercado, e desde 2019, final de 2018, eu entrei com uma pegada diferenciada. Então, hoje eu trabalho na minha recepção com mulheres, né, que já tentei de várias outras formas com nós homens, mas a gente não consegue fazer o que elas fazem. Elas atendem telefone, elas respondem ao cliente que está na frente. Multifuncionais. Multifuncionais. É incrível como que essas mulheres trabalham e a gente não consegue de jeito nenhum. Isso é uma verdade, tá? E acabou que eu atingi um outro objetivo que eu gostei muito. Então, quando eu trouxe esse grupo de mulheres para trabalhar comigo nas recepções, inclusive na minha equipe de documentação, inclusive instrutoras de tiro também, né? Tem uma que está afastada por causa do Covid, ela trata de uma tia que é bem idosa, então a gente entendeu isso, quebrou aquele gelo do clube de tiro só frequentar homens. Então eu brinco muito, no nosso Instagram tem bastante live, porque as mulheres, de fato, elas invadiram, e elas invadiram para conhecer, algumas para segurança própria, outras pelo esporte, né? Uma das campeãs aí, hoje inclusive é patrocinada pela Taurus, Júlia Lagoeiro, manda até um abraço para ela, começou no Coach 45, então isso para a gente é um orgulho. É um orgulho por quê? Porque é esse público que a gente quer agregar. Tem uma senhora que vem aqui no nosso stand, que ela vem com a filha, ela vem com a sobrinha, sabe? Uma senhora de quase 70 anos de idade. Então, isso é muito agregador. E quando a gente coloca isso para a mídia externa, né, para os nossos canais de contato com o público, Instagram, Facebook, elas invadem, não tem jeito. Então, hoje eu recebo meninas novas, senhoras de idade, lógico, muitos senhores também com família, muita... empresário, médico, piloto, advogado, a gente tem de tudo um pouco aqui, e é um ambiente muito agregador, muito familiar. A gente tem vários eventos, a gente faz evento com churrasco, a gente faz o café com bala, que a gente inaugurou em Laranjeiras tem 2 semanas, e o ambiente é esse. É um ambiente altamente controlado, com profissionais altamente capacitados. Eu acho que a mulherada chegou para ficar, e hoje eu te digo que o meu público feminino é maior do que o público masculino. Ô Paulo, o cara ter uma arma hoje em casa, vamos esquecer a questão do CR, tá? O cara quer ter uma arma em casa pela Polícia Federal, ou seja, eu quero ter a posse da minha arma em casa, né? Existe até um guia de tráfego para você poder utilizar no stand. Óbvio que você comprou uma arma, minimamente você tem que testar se essa arma funciona, né? Mas, enfim, eu quero ter em casa e para defender minha família, e posteriormente eu quero ver se eu consigo o porte. Mas, a princípio, quero ter a posse em casa. O que eu preciso ter? Quais são as exigências aí para eu ter uma arma em casa? Tá. É bem interessante esse ponto que você tocou, né? Porque até alguns anos atrás, né, a arma do Sinarme, na verdade, mudou agora. Você recebia uma autorização da Polícia Federal, pegava essa arma na loja, levava ela para casa e nem sabia se essa arma ia funcionar ou não. Só para responder uma injusta agressão que você ia meter a mão e ia tentar, né? Ocorreram algumas mudanças na Polícia Federal. Até porque, Paulo, te interrompendo, antes do governo Bolsonaro, e aí a gente não está falando aqui sendo quem é a favor, quem é contra o governo, não. Estou falando o seguinte: no governo Bolsonaro
teve uma coisa importante, que foi a abertura das indústrias do exterior, as empresas do exterior, que obrigou a própria Taurus, por exemplo, a melhorar muito o seu armamento, né? Então, assim, você está falando isso, que às vezes, antigamente você comprava arma, era a arma da Taurus, uma arma horrível, que você, quando puxava para dar o golpe, tu viu isso numa minha, o ferrolho foi junto, caiu a arma, desmontou toda. Então, tu imagina se precisasse na rua, né? A qualidade melhorou muito. A Taurus veio com umas inovações aí bem bacanas, que são as armas de polímero, a TS9, a TH, enfim. A qualidade está bem bacana, inclusive a gente tem nos stands de tiro, peça de reposição, enfim, a indústria está se movimentando nessa questão. E aí veio uma mudança muito importante, que é exatamente isso que a gente está falando. Então, a Polícia Federal agora autoriza uma vez por mês a você trazer essa arma no stand de tiro. Essa guia é curta, né? Dura por um dia, você chega na recepção, apresenta com o CRAF e pode estar efetuando seus disparos. Lembrando que você tem que trazer essa arma desmuniciada. É diferente do porte de trânsito do CR. Então, você vem com ela desmuniciada. O que é isso? Munição de um lado, carregador do outro e arma do outro. Não adianta tentar dar aquele golpezinho do carregador pleno, cheio de munição, para só conectar ali e alimentar a arma. Isso não funciona, não é assim que tem que transportar. Então, para você conseguir uma arma no Sinarme, é diferente do CR. Sinarme, você não precisa estar vinculado ao clube de tiro. A exigência é um laudo de tiro, primeiro um laudo psicológico, em seguida um laudo de tiro com um instrutor credenciado da Polícia Federal, precisa ter agendado, e aí depois você monta o requerimento, que é todo online, e tramita, com as respectivas documentações. RG com foto, comprovante de residência, tem um checklist lá no site bem bacana e facilitou muito esse Sinarme 2, que eles chamam, né, que é o Sinarme online. Então ficou bem bacana e bem fácil para a galera adquirir uma arma de fogo. O preço ainda é alto, né? Mas ficou bem mais fácil. Então, Paulo, você falou também, lembrar que a idade mínima são 25 anos, 25 né? anos, isso. O Marcão aqui, Mendes, vou começar a ler aqui um pouquinho do que o pessoal está falando. O Marcão Mendes está dizendo o seguinte: Alexandre, além da permissão do porte em casa, como faço para levar para outros endereços, desde que você comprove que é o seu também? Então, como o Marcão está dizendo aí, na verdade, essa posse são nos seus endereços residenciais ou no estabelecimento de trabalho, desde que você seja o sócio administrador, sócio proprietário daquele local. Tem que lembrar que não pode ir para um lado ou para o outro. Você tem que escolher um canto, até porque a tua guia de tráfego tem que estar para aquele local, não é isso, Paulo? Isso. Ou gerente, né? O cargo de gerência também te habilita a solicitar, desde que seja comprovado na carteira de trabalho e tudo mais, o cargo de gerente também pode solicitar uma arma de fogo para o estabelecimento. Então, vou dar um exemplo prático agora. Eu tenho 4 armas no Sinarme. Essas armas estavam na minha casa. Em um determinado momento, eu solicitei uma guia para levar essas armas para o posto 45 do centro. Num outro momento, eu solicitei essas guias para trazer para o posto 45 da Barra. Então, você tem que sempre estar comprovando, tá, o seu endereço. Se eu tiver mais de uma casa, eu posso pegar uma arma, levar para outra casa, desde que eu solicite essa guia. Também é online, no sistema, bem fácil. Você solicita, a PF emite, aí você pode transitar com ela desmuniciada para o seu outro endereço. Inclusive, para armeiro é assim também. Tá? Foi no stand de tiro, testou a arma, identificou que ela deu algumas panes, solicita uma guia de tráfego para essa arma para levar para um armeiro credenciado. Se for Taurus, um armeiro credenciado Taurus, se for Imbel, enfim. E aí vai vir com o endereço do armeiro, tudo certinho, e você leva essa arma lá. Então, PCE, pessoal, produtos controlados pelo Exército ou pela Polícia Federal, nesse caso de arma que seja Sinarme, tem que ter guia. Não pode andar com arma de fogo ou com munição sem as respectivas guias de transporte. Paulo, o pessoal está perguntando aqui qual é a opinião com relação a advogado portar arma. Eu, primeiro, dizer que eu sou favorável a qualquer pessoa que queira portar uma arma, e seja uma pessoa
que seja digna, de boa fé, né, de boa índole, e esteja preparada para aquilo. E quem diz que está preparado não sou eu, não. Quem diz que está preparado são os laudos psicológicos e os laudos técnicos. Que porte, né? Agora tem que lembrar que a legislação ainda veda, seja advogado, seja... Hoje, como é que a legislação hoje é? É basicamente servidor público, tá? E aí alguns quadros de carreiras, né? Policiais, óbvio, né? Bombeiros militares, guarda municipal acima de 100 mil habitantes pode portar arma no trabalho, e 500 mil pode ter o porte de arma comum. Você tem casos excepcionais que a Polícia Federal entenda. Enfim, tem várias opções que não enquadram ainda o advogado. É óbvio que aquele advogado que às vezes trabalha na área penal, lidar com muitas situações aí de possibilidade de ser agredido, ele acaba até conseguindo o porte ali pela Polícia Federal, tá? Mas lembrando que não é uma coisa simples, é uma coisa complicada. E aí até você falou, Paulo, e o Nelson estava falando aqui, sobre o custo, né, de ter uma arma no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que esse custo diminuiu muito, já foi muito mais caro. A primeira arma que eu tive, que foi uma PT-838, eu paguei R$6 mil, cara. E uma arma que é horrível, né? Então, para ter uma ideia, hoje, sei lá, eu devo ter mais de 10 armas e elas diminuíram muito o preço. O ICMS no Rio de Janeiro é muito caro. E aí eu te digo o seguinte, Paulo, como é que isso impacta no funcionamento aí do clube e principalmente nas vendas também das armas? Primeiramente, respondendo um amigo, eu costumo falar o seguinte: a segurança pública, né, o Estado ele é obrigado a te oferecer, né? Agora, a segurança privada, o Estado não pode tirar esse meu direito. Então, em relação à questão do porte para advogados, eu defendo porte não só para advogados. E eu acho que quando a gente começa a trabalhar classe, a gente perde força. Eu acho que tinha que ser todo mundo, porque o advogado acha que ele merece o porte porque ele é ameaçado por um cliente, ele perdeu uma causa, aconteceu alguma coisa, o cliente ameaçou ele. Aí o taxista acha que ele merece o porte porque ele está ali trafegando um monte de pessoas e não sabe quem é. Aí o CAC acha que ele tem que ter o porte porque ele... Então, assim, eu acho que a partir do momento que todo mundo unir forças, e a gente tem movimentos bem bacanas trabalhando isso, o próprio Benê Barbosa, agora o Marcos Polon com um evento com o ProArmas, inclusive um evento bem grande que ocorre em Brasília. O deputado estava lá no evento do ano passado, não estava? Foi. Também, foi lá, um evento bem bacana. Então, eu acho que esses movimentos agregam e defendem o direito da liberdade, que é o que a gente fala, né? Porque como que você vai ser livre se você não pode nem se defender, nem defender a sua família? Então, esse é um ponto. Então, eu acho que quando a gente se unir e todo mundo defender a causa, vai ter efeito. Enquanto a gente ficar com classes, o CAC está fechado com o CAC, o advogado com os advogados, o taxista com o taxista, o caminhoneiro, eu acho que a gente perde força. Então, primeiro de tudo é conhecer esses movimentos, conhecer essa galera fera aí que já está defendendo há muito tempo o armamento, né, no Brasil. É basicamente isso. Em questão de preço, falei com o deputado até esses dias, né? O deputado sempre me recebe muito bem no gabinete, enfim, no WhatsApp, aí a gente sempre troca essas informações. Infelizmente, a gente está num estado que o ICMS ele é muito alto. Infelizmente, a gente está num estado onde empresas, inclusive de outros estados duvidosas, acabam colocando valores baixos e depois não conseguem entregar. Enfim, cada caso que eu recebo da nossa loja, do nosso stand, que chega a dar pena, né? Mas as pessoas acreditam e acabam caindo nessas situações. Então, você ter uma arma hoje não é nada barato, tá? Poderia ser muito mais barato, não é impossível e não é tão caro quanto antes, naquele caso que você contou aí da tal arma. Mas
é um custo considerável. Hoje a gente tem algumas opções da própria Taurus, da indústria nacional aí que a gente tem a Imbel também, né? Mas a própria Taurus hoje tem algumas armas de entradas que são armas que dá para confiar, tem uma confiança bem bacana e que estão com preço acessível. Mas esse preço vem subindo muito. A Taurus e a CBC justifica a questão da pandemia, a falta de material, então a gente teve alguns reajustes bem agressivos aí. Para ter ideia, nosso preço de munição recarga para afiliados consumir no clube, a gente estava com o preço congelado desde 2017. Agora a gente não aguentou e a gente teve que fazer reajuste. Armas de fogo também vem reajustando, a gente recebeu um reajuste agora em cartucho. Estamos com falta de material para fazer recarga, então espoleta e pólvora tem faltado bastante no mercado, e aí eu digo até no mercado internacional, segundo informações, até os Estados Unidos estava sem esse material, né? E isso impacta o mundo inteiro. Então, a gente está vivendo alguns momentos bem difíceis dessa alta. A gente viveu a queda, né? Então, teve bastante armas aí que estavam com preço bem bacana, lá embaixo, só que, infelizmente, agora o preço tende a subir, e aí o que os fabricantes têm falado muito é em pandemia e em falta de material no mercado. Paulo, tem um pessoal perguntando aqui, qual seria... Primeiro, está perguntando sobre a idade para fazer curso. Você não precisa ser CAC para fazer o curso no Code 45, não. Você pode, a partir dos 18 anos, você pode praticar o tiro. O que você não pode é ter a arma só acima de 25 anos. Mas, se você quiser ir lá para conhecer, fazer um curso básico, né, se familiarizar com arma de fogo, você pode ir lá fazer, e vai ter uma aula legal, você vai aprender quais são, como se manusear, o que é cada componente da arma, isso é muito importante. Mas, Paulo, o pessoal está perguntando aqui, e essa é uma pergunta que, para mim, não tem resposta, tá? Que é o seguinte, qual arma usar? Eu uso calibre 9mm, 40, 45, por que eu digo que não tenho que usar? Porque cada um sabe da sua necessidade. Qual carro comprar? Eu não sei. Se você tiver uma família grande, você compra um de 7 lugares. Se você tiver uma família pequena e seja mais econômico, você compra um menor. Se você quer andar rápido na estrada, você compra um esportivo. Por que eu estou falando isso? Aí o Paulo também vai poder dar a sua opinião. Eu, por exemplo, eu adoro 9mm. Eu adoro 9mm. 9mm, para mim, é uma arma que me deixa confortável. Mas por que, por exemplo, a 9mm só é utilizada por exército e não pela polícia? Né? A Polícia Federal também usa 9. Porque a 9mm é uma arma muito utilizada para você neutralizar o inimigo. O que é neutralizar? Ela é um pouco menor, mas você neutraliza de uma forma que ele, de fato, vem a óbito. Mas, por sua vez, às vezes tu dá 10 tiros de 9mm e o cara continua andando, ele vai morrer depois. Diferente da polícia, que usa 40, que a 40, uma paulada já no cara, o cara já cai. O cara pode não morrer, mas ele fica lá estatelado no chão. Então, você tem esses nuances aí de calibre. Eu gosto muito de 9. O que tu prefere, Paulo? Meu porte é a 9, né? É a Arex. Eu troquei, eu tinha... Agora não tem mais isso. Agora qualquer arma que você tenha no acervo, né? No acervo, e tendo porte de arma da Polícia Federal, você pode portar. Mas você falou que gosta, mas você sempre preferiu mais a 9? O que te levou a isso? Não. Na verdade, houve essa mudança, né? É importante falar isso também. Antes o cidadão ele só podia ter 38 ou a 380, né? Famoso calibre anêmico que o pessoal brinca aí. E a 9mm, inclusive, nem força policial podia ter, né? Só as forças militares. Então, isso é uma mudança que teve também, a partir de alguns decretos. Então, hoje virou tudo calibre permitido, 357, 9mm, 45 e 40. Tá? Eu troquei para 9mm. Eu confesso que teve muito essa questão também na cabeça das pessoas de tipo, 9 só as Forças Armadas podiam ter. Então, quando libera, é aquela questão da novidade, né? Liberou, aí todo mundo quer ter. Não podia ter, agora que liberou eu quero ter. Mas a gente costuma brincar
que o calibre ideal é aquele que vai acertar, né? E a gente brinca muito com isso. Uma 22, desculpa, ela vai matar, né? Uma pessoa altamente capacitada vai saber onde atirar e o que acontecer. E aí ficam essas discussões de poder de parada e de outras discussões em relação a calibre. Tem gente que não gosta do 9, porque fala que é de alta perfuração, mas não tem aquilo, né? Aonde pegar vai levar a óbito, entendeu? E aí depende de muitas circunstâncias, né? A gente costuma ver vídeos, principalmente americanos, né? Do pessoal muito drogado, e aí toma bastante tiro, mas aquela pessoa, ela está totalmente adulterada, né? Ela está com uma droga ali, e ela está acelerada. É questão de tempo, né? É questão de tempo, ela vai vir a óbito, mas qual é o tempo? E aí a gente começa a falar de 4,5, de 3,57, de 40, é aquilo que você falou, né? O cara tomou uma paulada de 4,5 no meio do peito, pode ser o Hulk mesmo. Não Paulo, isso é legal até para as pessoas irem no clube também, para elas verem a diferença de cada calibre, inclusive na sua mão. Né? E a questão muito importante, desculpa te cortar, é do engajamento da arma, né? Porque você pega uma 4.5, o tempo, quem atira sabe disso, o tempo de recuo para você enquadrar de novo o alvo, ele é muito grande. Enquanto uma 9mm, dependendo da arma, você vai engajar o tiro todo ali, mas se estiver treinado, então você vai fazer. Né? A gente treina aqui naqueles papel A4, um álbum, tinha até um álbumzinho aqui nosso, que é um papel A4, que é justamente para simular o menor possível, né? Que aí quando você precisa reagir a uma injusta agressão, ainda mais num calibre 9mm, você vai colocar tudo ali dentro. Num calibre 40 já vai saltar mais na mão. Então, é o tempo, né, de reação. Demora um pouco mais para você recuperar a sua visada. Mas uma paulada exatamente. Eu acho que o clube é legal para isso, para as pessoas poderem praticar com cada calibre e ver a diferença. Então, por exemplo, por que as polícias do Rio utilizam fuzis? O fuzil é uma arma de altíssima precisão. Se você tiver num confronto, ainda mais um confronto onde o seu inimigo está mais distante, você não vai ter essa precisão com a pistola. Você vai atingir outras pessoas que não têm nada a ver com a história e não vai atingir o alvo. O fuzil tem isso. Aliás, no Colt 45, se quem puder, por favor, vá. Em Laranjeiras tem fuzil T4, que é o calibre 5,56, e no centro e na Barra tem a carabina .40, CTT-40, que é muito interessante. Ela tem um aspecto de fuzil, só que ela usa o calibre 40, que é o calibre utilizado muito pelas polícias do Rio, que isso. Eu, particularmente, eu tenho agora um fuzil 5,56, tenho uma CTT-40, eu adoro a CTT-40, eu acho que talvez seja uma das melhores armas inventadas, porque você tem uma precisão excelente, uma arma muito boa e uma facilidade. Agora, o pessoal até falando aqui, mas a 12, particularmente, é uma arma muito legal para usar no stand, né? Para você brincar e caçar javali. Agora, para a rua, por ser uma munição muito pesada, ela tem um alcance muito curto, né? Então tem essa dificuldade. Aliás, Paulo, aqui, ó, eu tô com uma que eu ganhei aqui, ó. Isso aqui é da Conda, uma bala de borracha de 12. Eu tô tentando achar alguém para eu testar isso aqui. Isso aí tem que ser nos vermelhinhos, na manifestação dos vermelhinhos. Eu ainda não consegui testar, cara. Aqui, ó. Tem essa aqui, ó, que é explosiva, ó. Ganhei lá da Condor. E essa aqui de borracha. Entendeu? Essa aqui dói. Mas olha só, a gente está chegando aqui quase ao final, 40 minutos de live. O pessoal aqui está fazendo muita pergunta sobre... Aqui, ó, vamos lá. Sobre a questão do clube, né? As pessoas ficam em dúvida se pode ou se não pode. Paulo, reforça aí que qualquer um pode frequentar o... Aliás, antes de você decidir se CCR, eu sugiro, vá no clube, faça um curso, tenha familiaridade
Quando você vai comprar um carro, você não faz um test drive para você ver se você gosta do carro, se você gosta daquilo. Tenha uma familiaridade com aquilo, porque é muito importante você ver. Veja, mais uma vez, eu acho um absurdo quando alguém fala assim, eu sou contra as pessoas terem armas. Por quê? Porque eu não gosto. Mas calma, você não gosta, você não tenha. Né? Eu não posso ser contra a uma determinada comida, eu não gosto de jiló, mas eu vou falar para as pessoas não comerem jiló, cada um come o que quer. Então, é importante o clube, até porque o clube vai te orientar. E lá vocês têm isso, né, Paulo? Pessoas que orientam o que você pode ter, o que você não pode ter, qual é o caminho, não é isso? Isso. O direito de ter uma arma é muito pessoal. Então, quando o nosso cliente chega aqui, a gente faz meio que uma entrevista, né? Qual é a necessidade? É um esporte? A gente tem atleta de alto desempenho que eles falam, meu amigo, olha só, se alguém vier me roubar, eu vou entregar, eu não ando armado na rua, não. E o cara atira pra caramba, o cara atira muito rápido, ágil. Então, isso é pessoal de cada um. É isso que as pessoas têm que entender. Então, chegou aqui no clube, tem uma equipe totalmente preparada para estar batendo um papo sem compromisso nenhum e entendendo qual é a real necessidade. E explicando em mínimos detalhes tudo isso que a gente está falando aqui. O que pode, cada licença, inclusive orientar, não, o que você está buscando é o CR, o que você está buscando é a posse, ou o que você está buscando é os dois. Então, o que o deputado colocou é muito pertinente. Venha ao clube, se não sabe se vai gostar ou não, principalmente na unidade Barra da Tijuca, e Laranjeiras também, a gente está com um público muito curioso, quer saber como é que é, qual é a sensação de puxar um gatilho, como que funciona. Então, vem fazer o curso básico, o curso vai tratar de legislação, dessa parte de balística, sabe? É um curso que a gente chama de básico, mas a modéstia à parte ele é bem completo, são 6 horas de curso, tá? Então é um curso bem bacana, bem dinâmico, não fica só parado em sala de aula, contempla 50 disparos, e dali para frente toma uma decisão. Então, já no curso, já vai entender tudo sobre a parte básica de legislação, de licenciamento, de tipos de armas, tipos de calibre, vai manusear a arma com munição de manejo, que a gente chama, então é uma munição que não dispara, né? Uma munição totalmente preparada para manuseio dessa arma dentro de sala de aula, e ali toma uma decisão com muita calma, com muita orientação, a equipe é altamente profissional. Então, vem conhecer que vocês vão receber todas as orientações possíveis. Ô, Paulo, eu acho que foi uma live muito legal. Todo mundo sabe que eu sou um defensor do armamento, mas não é porque, primeiro, sim, eu gosto muito de arma de fogo, é um assunto que eu me interesso, e você não precisa ser, né, uma pessoa, um mocinho ou um vilão para gostar de arma de fogo. Você pode ser uma pessoa normal que gosta de arma de fogo. Né? Aliás, a história da arma de fogo é muito legal ao longo do tempo. Né? E eu sempre falo que já é muito conhecido, o que para um homem com arma de fogo é um outro homem com arma de fogo. Né? Então, é óbvio que a gente acredita que a segurança pública, você não vai fazer segurança pública tendo todo mundo armado, isso é uma loucura, e não é uma loucura porque eu não acho que as pessoas têm que ter armado, é uma loucura porque segurança pública não se faz só com armas, se faz com inteligência, se faz com tecnologia, se faz com ação social, educação e tantas outras coisas. Mas a livre escolha de você se sentir garantido com uma arma é o que a gente defende. E que você responda se você fizer algo com aquela arma que não seja condizente. Assim como você resolve ter um carro. Se você pegar esse carro e sair atropelando as pessoas, aí, meu amigo, você vai responder por aquilo. Então, eu fico muito feliz, Paulo, a gente ter feito essa live. O pessoal aqui curtiu bastante, muita gente falando. O Augusto está falando aqui, eu estou com orçamento para fazer um curso no Coach 45, que em breve estarei lá. Vai sim, faz o curso. Gente, não tem um bicho de duas cabeças. Até para você
dizer que gosta de algo ou que não gosta, você precisa conhecer o assunto. Aliás, ô Paulo, infelizmente a gente vive uma sociedade hoje que as pessoas se acostumaram a achar que sabe de tudo, né? E com as redes sociais, você tem as pessoas que acham que sabem de tudo com as informações rasas. Antigamente, as informações rasas eram do Google. Depois se passou a ser do Orkut e do Facebook. Agora, as informações são rasas do tempo de um Stories, que é 15 segundos. A pessoa gosta de 15 segundos e acha que já sabe de tudo. Então, não sejamos ignorantes, vamos entender mais, conhecer do assunto. Ô, Paulo, eu queria que tu desse aí as considerações finais para a galera. Tem uma galera aqui te mandando um abraço: Tiago, Sara, Adri, Dinamar, Léo Seabra, Priscila Amaral, Leonardo Rios, Manuela França, Roberto Vinícius, Milene, Igor, Paula, Marcos, enfim, tá uma galera aqui, Nelson. Valeu. Mandar um abraço para todo mundo aí que tirou esse tempo para estar ouvindo a gente. É um assunto que a gente precisa tratar com muito respeito e carinho cada vez mais. E eu acho que é isso. Não vamos ser rasos nessa discussão. Acho que a gente tem que se aprofundar. A gente tem que trabalhar com estatísticas de fatos reais, né, do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Os Estados Unidos aí, que é um excelente exemplo para isso. Pessoal que tiver interesse e curiosidade, vá sem compromisso. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter um café com bala lá no centro do Rio de Janeiro, na Unidade Centro. Rua Alexandre Mackenzie, 113, tem estacionamento, chega lá, participa do café, vai ver o pessoal praticando. Se tiver vontade, tem instrutor capacitado lá para estar atendendo vocês. No dia 26/6, já fica o convite aqui também, Unidade Laranjeiras, a gente vai fazer um churrasco aberto a visitantes. Então, o valor que a gente cobra de visita, para quem não é filiado, vai ser convertido num churrasco. E, modéstia à parte, o rapaz que faz o churrasco para a gente lá é top de linha. Então, chega lá, olha o stand, mesmo que não queira dar um disparo, participa do churrasco, veja como o ambiente é altamente controlado e capacitado. Eu acho que é isso, mandar um abraço para todo mundo, agradecer ao deputado e a equipe dele, a assessoria dele aí por fazer contato e está sempre prestigiando o Coach 45 e a nossa família. É isso aí, Paulo. Só para terminar aqui, a Adri perguntou como acautelar uma arma em casa de shows. Deixa eu te falar o seguinte, a legislação veda que você entre com armas em casa de shows, igrejas e tudo mais. E, aliás, a casa de show, a igreja, ela não é obrigada a ter um espaço para você acautelar a arma, não, tá? O correto é você não ir, deixar no carro, sei lá, faça o que achar devido. Mas ela não é obrigada a ter acautelamento e é vedado você entrar com a arma. Aliás, se você vai para uma casa de show, é melhor deixar a arma do lado de fora, vai lá sem compromisso, curte com a família, com os amigos, evita problema, porque muitas vezes a gente, podendo evitar até uma... Eu sempre digo o seguinte, Paulo, a melhor forma de você evitar uma injusta agressão é você não estando perto do injusto agressor, né? Evitar se colocar em situações como essa. Paulo, muito obrigado, meu irmão, pela live aqui. Agradeço a sua disponibilidade e espero que as pessoas que venham vá lá no Coach 45. É muito fácil, bota no Google aí Coach 45, que vocês vão achar, as redes sociais vão achar, mas bota Clube Coach 45, senão vocês vão achar também a arma que eu adoro, que é a Coach 45, que eu tenho uma similar, que é a Imbel MD 1911, que é similar ao Coach 45, mas enfim, procura o Coach 45, que vocês com certeza vão gostar, vão se divertir, leve a esposa, leve o esposo, leve a mamãe, leve a vovó, leve todo mundo, que com certeza vai ser um negócio muito legal. Paulo, um abraço, meu irmão. Valeu, meu irmão, um abraço. Vem pro coach, galera. Tudo bom. Tchau, tchau, galera. Até mais. Até a próxima live do AK News. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.